Então bora lá. Abra comigo sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui que eu quero outra versão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Você está feliz? Você está feliz? Estou muito feliz também, cara. Eu vou deixar em todas as minhas versões abertas aqui, só de raiva. Glória a Deus. Ó, gastei 4 minutos. Falei que ia gastar 5, eu estou economizando. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo é o 23. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga, espera só um pouquinho. Eu espero. (23) Glórias ao nome santo do Senhor. O Senhor é bom, aleluias. Glória a Deus. Passo a ler então o versículo 23. Que o Deus de paz, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Eu vou repetir isso. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? De quem está muito diferente a tradução? Lê aí, Gabi, como está a sua tradução? Amém. Oh, glória. Quem pode dar um glória aí? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render o Teu nome, Pai. Louvar o Teu nome nesta noite, fazer o Seu nome grande, porque foi para Te adorar que nós nascemos, Deus. E neste momento nós queremos, Pai, dobrar nossos corações mais uma vez diante do Senhor, para que o Senhor fale conosco, continue ministrando nosso coração. Pai, que tudo que possa atrapalhar nossa mente de ser ministrado pela Tua palavra possa ser repreendido neste momento. Leva, Pai, nossa mente cativa ao Teu poder, e que apenas a Tua voz fale ao nosso coração. Pai, cesse agora todas as vozes, Pai, que possam nos atrapalhar. Cessa, Pai, as vozes externas que vêm dizendo que nós não podemos Te ouvir. Cessa, Senhor, as nossas vozes internas, Deus. Cessa, Senhor, a voz do inimigo. Que a Tua voz seja a única voz ouvida aqui nesta noite. Que a minha voz se cale, Pai, e apenas a Sua voz seja ouvida aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o capítulo 5 de Tessalonicenses é muito bonito. E ele está falando a respeito de uma coisa muito interessante. Ele está falando sobre a volta de Jesus. Muito pouco nós ouvimos falar sobre a volta de Jesus. Talvez nós temos ouvido tão pouco ouvir sobre a volta de Jesus. Talvez seja pelo tamanho da vontade que as pessoas estão de ir ao encontro de Jesus. Talvez a gente encontre mais hoje palavras dizendo que você vai ficar abençoado e cheio de dinheiro e com casas e com carro. Porque talvez seja essa o maior desejo de todo mundo. Talvez as pessoas estejam querendo conquistar mais na terra do que no céu. Talvez as pessoas queiram que as posses sejam completamente aqui. Talvez você queira se casar muito mais do que se casar com o noivo dos noivos. Talvez você queira construir uma casa bonita aqui, ao invés de morar nas mansões celestiais. Talvez seja por isso que a gente tem ouvido tão pouco falar sobre a volta de Jesus. E eu trouxe você aqui hoje e fiz você sentar aí nessa cadeira. Olha só que legal. O Espírito Santo de Deus nos uniu
para que a gente possa ouvir um pouquinho dessa palavra. Mas quando eu estava ouvindo o apóstolo Paulo falar aos Tessalonicenses sobre a volta de Jesus, ele fala algo muito legal. E ele fala assim: quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo, esse é o versículo 3, tá bom? Vou ler o 2. Vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Esse versículo a vida inteira me espantou, porque eu sou cristão desde pequeno. Como que é seu nome que está aqui atrás? Isso. Como? Caio? Brian, quantos anos você tem, Brian? Peraí, calma aí, que o motoqueiro te atrapalhou. Quantos anos? 14? Rapaz, quando eu tinha 1 aninho, a minha mãe já estava na igreja. Ela já cuidava das crianças, do conjunto das crianças. Quando eu nasci, a minha mãe já estava fazendo aquilo. Então eu cresci dentro da igreja, e esse versículo, toda vez que eu ouvia, era muito louco para mim. Porque aqui está falando que a volta de Jesus acontecerá, de que forma? Como um ladrão no meio da noite. Vocês já viram aqueles vídeos na internet, do ladrão entrando dentro da casa? Quem aqui já viu um vídeo desse? Duvido que vocês não viram. É terrível a cena, porque ele vem e ninguém está esperando ele. Ele vem e a Bíblia fala que se o pai da casa soubesse que o ladrão viria, o que ele faria? O quê? Cara, ele se prepararia, exatamente isso. Não sei de que forma, mas a Bíblia fala que se a gente soubesse. E aí esse versículo vinha e falava assim: uau, cara, eu preciso estar esperto, cara, eu preciso estar esperto, porque se o ladrão vem no meio da noite, o que eu faço no meio da noite? Eu faço o que no meio da noite? Tem gente, tira o dedo da boca. Tem gente, olha, não é o Du, ô Du, que orgulho, cara, tira o dedo da boca, vai. Em nome de Jesus, senão eu vou arrancar essa máscara e colocar ela no seu. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo está dizendo para eles, falando: vocês já sabem como é que Jesus vai voltar. O grande dia do Senhor vai acontecer como um ladrão no meio da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas, e as pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo dores de parto. E esse versículo, Maísa, durante muito tempo, que me deixava assustado, quase que em pânico, e não conseguia dormir. Porque, como que é, Jesus? Que história é essa? Eu ouvi gente falando assim que, olha, não é para dar risada, mas lá atrás, eu nasci já faz muito tempo, tá bom? Então lá atrás a gente ouvia cada coisa. Falava assim, ó, você tem que dormir bem vestido, viu? Porque se Jesus voltar no meio da noite, como que você vai subir de pijama? Falei que não era para dar risada, porque isso aqui foi ensinado durante muito tempo. Esse versículo aqui que diz que ele viria como um ladrão no meio da noite, foi gritado durante muito tempo, e talvez durante muito tempo muitas pessoas ficaram morrendo de medo, e vinham para a igreja por medo, e serviam a Deus por medo, porque não queriam de jeito nenhum perder a volta do Senhor. E aí você sabe, o apóstolo Paulo falou assim: vocês já estão cansados de ouvir isso, e isso vinha com um peso, isso vinha com um medo. Aí ele disse assim, ó, versículo 4, leia comigo aí por favor, quem está com a Bíblia aberta. O versículo 4 diz assim: mas vocês, irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta aos irmãos que estão em Tessalônica. Mas vocês, irmãos, vocês não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Ué, versículo 5 ele diz: todos vocês são da luz e do dia, nós não somos da noite, nem da escuridão, por isso nós não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados em nosso perfeito. Gente, esse versículo foi libertador para mim. Sabe por quê? Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? E depois, se o Espírito Santo nos permitir de seguir para o final disso daqui, porque isso daqui dá para a gente conversar durante um mês inteiro. Ele está falando assim, ó, vocês sabem que ele vai voltar de uma forma que ninguém está esperando, só que vocês não estão perdidos, vocês estão na luz.
Então vocês não devem ser pegos como alguém que está no meio das trevas. Como assim? Se a minha vida inteira eu ouvi dizendo que Jesus iria voltar e ninguém saberia o dia, porque a Bíblia fala, ninguém sabe o dia nem a hora, nem o Filho sabe, só o Pai. Mas sabe o que Jesus diz? Vocês olham para o céu e vocês sabem quando vai chover. Vocês olham para a natureza e vocês sabem quando é que está na hora da figueira brotar. Sabe o que ele nos ensinou? Ele nos ensinou que a volta de Jesus vai acontecer de uma forma que ninguém vai esperar mesmo. Ninguém vai esperar. Quem é esses que ninguém espera? Os que estão na escuridão. Porque os que estão na luz conhecem o Pai. E o Pai deixou um monte de sinais que ele falou: só vai acontecer depois que acontecer isso e isso. Eu só vou voltar quando acontecer isso e isso. Outro dia a gente entra nesses issos e isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. O motivo pelo qual o Senhor tem segurado a volta é a misericórdia dEle, ao saber que ainda existem pessoas que ainda não ouviram falar desse nome maravilhoso. Maísa falou que essa misericórdia se renova a cada dia. Grande é essas misericórdias a cada manhã. Vamos agradecer a Deus por essa misericórdia. Mas hoje eu queria falar algo que o apóstolo Paulo está dizendo. Ali nós lemos no versículo 23. Eu vou repetir o 23. Eu precisava dar essa introdução. Que Deus que nos dá a paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livre de toda a mancha para o dia. E a Bíblia do Gabriel fala: o grande dia do Senhor, a volta do Senhor. E eu queria pegar hoje aqui uma abertura, e eu queria falar um pouquinho sobre isso que o apóstolo Paulo disse. O apóstolo Paulo disse que era para Deus nos ajudar a conservar nosso espírito, nosso corpo e a nossa alma. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Sabe por quê? Porque nós estamos na igreja e nós não entendemos que nós precisamos ser completamente cuidados para esse dia. E quando eu falo completamente, eu estou falando pleno, eu estou falando no seu corpo todo. O apóstolo Paulo diz que nós temos espírito, alma e... Obrigado, Ana. Quando você acha que não está prestando atenção, dá um grito. Obrigado, Ana. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo falou que o grande dia do Senhor vai vir. E nós precisamos estar integralmente preparados. Ele fala aqui, que o espírito de vocês esteja pronto, que a alma de vocês esteja pronto e que o corpo de vocês esteja pronto. Eu me lembrei de uma mensagem que nós conversamos aqui esses dias atrás. Eu falo conversar porque eu estava falando com a Jo. Eu vou pregando e eu quero ouvir vocês. Aí quando eu vejo que ninguém fala, aí eu falo de novo. Porque o costume das igrejas é que só o pastor fala, não é? Mas um dia isso vai mudar. Porque eu queria muito que vocês compartilhassem comigo o que vocês estão entendendo. Eu queria muito estar dentro da cabeça do Elias para falar assim: deixa eu ver se o Elias está indo até onde eu quero que ele vá através do Espírito Santo de Deus, sabe? Eu queria mesmo que o que Deus passou no meu coração, eu queria ver se está chegando do jeito que eu estou pensando mesmo, do jeito que Deus está me dando o discernimento de compartilhar com vocês. Mas bora lá. Ah, meu Deus. Então se você quiser falar alguma coisa, por favor, levanta a mão e fala: Léo, é isso mesmo, é isso aqui, e eu vou com vocês, tá bom? Eu estava pensando sobre isso, e eu fui estudar um pouquinho sobre essas três ideias. Por quê? Porque às vezes a nossa caminhada cristã, ela nos dá algumas, como que eu posso dizer? Alguém conhece a palavra solavanco aqui? Quem já ouviu falar sobre solavanco? O Gabriel já ouviu, mas ninguém? Então, sabe quando você está andando de ônibus e o ônibus passa dentro do buraco? O que acontece com você? Como que vocês chamam isso? Como? Sério que vocês não têm um nome para isso? Olhem para o Eduardo, por favor, todo mundo olha para o Eduardo ali, ó. Eduardo, faz de novo. Porque o Eduardo anda de busão, que é uma benção. Como chama isso? Na sua língua, irmã Diane?
Como é que chama isso? Como chama isso na sua língua? Chacoalhão. Um pulinho. Quem tem outra palavra para isso daí? Cara, um susto. Tem hora que na nossa caminhada cristã, nós tomamos alguns chacoalhões. O que eu estou falando? Eu estou falando assim, às vezes você está caminhando e pá, do nada. Gente, que foi? Gente, eu estou falando sobre tomar susto e vocês não prestam atenção. Ai, ai, ai. A gente está caminhando e de repente no meio do caminho a gente toma um solavanco. Quando eu fui para o Amazonas, uma das últimas vezes que eu fui para o Amazonas, eu aprendi essa palavra porque o piloto do avião falou assim, ó, atenção, atenção, nós vamos passar por uma turbulência e provavelmente teremos alguns solavancos. Aí eu olhei para o lado e falei, o que vai ter? A mulher falou assim, vai balançar. Aí eu falei, não. Já tinha ido algumas vezes e nunca tinha dado solavanco, estava da hora, mas foi que foi. Solavanco para lá, solavanco para cá, daqui a pouco passou e é terrível, né? Quem não gosta de lugar fechado, viajar de avião é terrível. Aqui sou eu que não gosto de coisa de lugar fechado, cara. Fico, como diz o Gabriel, eu aprendi essa palavra com o Gabriel, fico agoniado, me dá agonia dentro do lugar, fico muito fechado. E na caminhada cristã, cara, às vezes acontece isso. E sabe o que acontece? É que esses solavancos, como disse meu amigo Du, esses pulinhos, às vezes esses pulos, mexe com a barriga. Quem estava dentro do busão, às vezes passou dentro do buraco, que a hora que passou, não deu o Du falou pulinho, mas revira todo o estômago, você fica assim, nossa cara, quem já teve essa experiência? Por favor, ou é só eu que já tive essa experiência? Às vezes, a gente está caminhando, e na nossa caminhada cristã a gente sofre alguns solavancos, alguns pulinhos que revira a barriga, que você fala assim, nossa cara, como que isso aconteceu? E isso acontece por conta de algumas coisas que nós vamos falar hoje aqui. E eu queria falar sobre o Espírito, porque é fácil para nós. Quando você fala assim, você tem que estar bem espiritualmente, hein cara, você precisa estar firme espiritualmente. Quando você fala sobre estar bem espiritualmente, o que vem na sua cabeça para ficar bem espiritualmente? Me ajudem. Oração. Não entendi. Intimidade com Deus, ler a palavra, que mais? Jejum, que mais? Pronto, tá bom. Quando a gente fala de ficar bem espiritualmente, a gente tem ferramentas tops. Jesus já deixou as ferramentas zica para nós ficar top no espiritual. Quando a gente fala do físico, cadê o João? João chegou, né? Estava esperando você chegar, viu, João? Só para nós falar sobre o físico. Porque só para nós falar sobre o corpo. Porque para mim ficar com o meu corpo bem, o que eu preciso fazer, João? Treinar. O que mais? Glória. Fala, vou dar um grito igual a tia Dejane, fala a Deus. Para a gente ficar bem no corpo, o que é que tem que fazer, filho de Deus? Se alimentar bem. Vai ouvindo Deus falar com você aí. Sabe por quê, cara? Porque o apóstolo Paulo disse, eu vou ler de novo, 23, que Deus, que nos dá paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve. Existe uma ideia de conservar o corpo, e Deus, como que Deus conserva o seu corpo? Com você comendo igual um dragão, só comida que não presta. Ei, eu não vim aqui para falar o que você deve comer ou não. A gente já é crescidinho, é ou não é, Ana? A gente já é crescidinho, é ou não é? A gente já sabe o que a gente tem que comer e o que a gente não tem que comer, certo ou não é? Só que se deixar, a Ana só come o que, Ana? O que é gostoso, Ana? O que você gosta que se deixar você comia todo dia? Hã? Dá outro exemplo. O que você comeria todo dia? Doce. A Ana é das minhas. Vocês ouviram que a Ana comeria todo dia? Comida. Tá certo, viu, Ana? Fala sério. Eu estou viajando aqui ou isso é verdade? Eu quero ouvir vocês agora. É verdade ou não? Se não é verdade, faz assim com a cabeça. Se for verdade, faça assim com a cabeça. Eu quero ver todo mundo participando.
A gente sabe o que a gente precisa fazer para cuidar do corpo. O João falou treinar, o Du falou comer bem. Quem pode falar outra coisa? Dormir bem. Continua Deus falando no nosso meio, sim ou não? Durma bem. Tem uns irmãos aí, cara, que não dorme bem. Não sei o que eu vou fazer. Meu Deus. Tem uns caras que não gostam de dormir. Tem gente que não dorme aqui porque trabalha, certo? A gente abre a gente abre uma parênteses para falar assim, você vai casar, só por isso que você está trabalhando assim igual um louco. Agora tem os outros irmãos aí que não dormem. Para quê? Para ficar maratonando série no Netflix, jogando videogame, celular. Tá bom, não vamos ficar entrando nisso aqui, senão a gente vai ficar muito tempo nisso daqui. Eu já estou há quase 20 minutos nisso. Vamos falar outra coisa? O que mais? Dormir bem, comer bem e treinar. O que mais dá para me fazer para o meu corpo ficar bem? Se alimentar nas horas certas, comer bem. O que mais? Fala, João. Beber bastante água. Levanta a garrafinha, quem está com a sua garrafinha? Levanta a garrafinha, quem está com a sua garrafinha aí? Olha quanta gente... gente, abaixa aí. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás. Eu só vou mandar isso daqui para você ficar esperto. Sabia que quando você está com sede, quando você sente sede, seu corpo já está entrando em processo de desidratação? Quem sabia disso? Levanta a mão. Cara, quando você sente sede, não é porque você está com vontade de beber água, é porque o seu corpo já está sentindo falta de água, necessitando. Falam que a gente não precisa sentir sede para beber água. Agora fala isso para a galera que vive o dia inteiro fora lá, jogando bola no condomínio. Passa o dia inteiro na rua batendo perna, só bebe água agora, soltando pipa. O problema não é soltar a pipa, o problema é que você não traz sua garrafinha para hidratar seu corpo. Eu estou voltando. Resolvemos a questão do espírito. Porque a gente já sabe, a gente está cansado de ouvir como nós temos que hidratar o nosso espírito. Como que é seu nome mesmo? Que está do lado da... Esqueci seu nome. Laurane, como é seu nome? Como? Não. Pamela, né? Pamela, a gente já está cansado de saber o que a gente precisa fazer para hidratar o nosso corpo. Vir para a igreja é uma ferramenta de hidratar o seu espírito. Limpar a casa escutando louvor é uma forma de hidratar o seu espírito e já deixar sua mãe feliz. E fazer caminhada ouvindo um podcast monstrão do Brunão Morada ou do Valdir Gil, meu irmão, vocês conhecem meu irmão? Top! Hidrata o corpo. A gente já sabe. Mas quando fala da nossa alma, a gente encontra uma diferença, uma dificuldade. Quando você vai até o dicionário e você procura o significado da palavra alma, ali fala que é o lugar. Como eu posso explicar? É um ser humano sem o corpo. É um ser humano sem os músculos e sem os ossos. Quando você tira do corpo essa alma, esse ser humano como a gente pode falar, um robô sem programação. Na alma estão os sentimentos, na alma que nós estamos falando hoje, tá bom? Está a razão, na alma está as nossas emoções, na alma está as nossas vontades. Você entende isso? Como que a gente pode pensar sobre isso? Tem um texto, deixa eu ver se eu anotei, porque eu queria falar para vocês sobre isso daqui. Mateus, não anotei, será? Espera aí, galera. Mateus, eu lembro que é Mateus 26, abra comigo aí, Mateus 26. Um dos últimos versículos, que é quando Jesus vai até o Getsemane, por favor. Eu só lembro que era Mateus 26, você lembra qual é o versículo? Me ajudei. Mateus capítulo 26. Mateus 26. Ele fala sobre
A alma de Jesus. Achei. Versículo 38. Até circulei aqui. Mateus capítulo 26, versículo 38. Quem pode ler? Bem alto. Versículo 36 diz que Jesus levou alguns irmãos para orar com ele até um lugar chamado Getsemane, e mandou eles sentar e esperar enquanto ele ia ali orar. Esses caras que estavam com ele era Pedro, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. E ele começou a sentir angústia e tristeza. Então ele disse: minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu gosto desse versículo, porque teve um dia que eu já não conseguia mais sentir Jesus. Eu gosto desse versículo, porque teve uma época da minha vida, tia D, que eu estava tão longe de Deus, mas tão dentro da igreja, mas tão longe de Deus, que eu não conseguia mais sentir a presença de Deus. Quem já esteve assim um dia na vida? Cara, eu estava tão dentro da igreja, trabalhava na igreja, tocava na igreja, era maestro e um monte de coisa, mas eu estava tão longe de Jesus, cara. Que um dia eu comecei a conhecer, comecei a buscar. Falei: Deus, eu não posso ficar dessa forma. Como que eu posso fazer para me voltar naquilo que eu estava antes? E aí eu comecei a estudar um pouco sobre Jesus. E aí eu conheci um livro chamado O Mestre da Sensibilidade. É um livro maravilhoso. Se você quer conhecer a humanidade de Jesus, esse livro é muito legal. E esse livro me fez conhecer esse versículo dizendo: Jesus, ao chegar no Getsemane, ele fala para os amigos dele: fica comigo aqui um pouquinho, espera aí que eu vou até ali orar. E ele fala: a minha alma está triste a ponto de morte. Ele sabia de tudo que ele ia passar, mas ele não era Deus. Ele era Deus, mas ele também era. E quando eu entendi isso, fez muito sentido muitos momentos da minha vida de solavancos. Tia D, quando eu entendi esse versículo, eu vi que tem momentos na vida da gente que a alma da gente se entristece. E ninguém nunca nos ensinou a lidar com a alma. E ninguém nunca falou para você, quem aqui já recebeu uma informação desde pequenininho? Quando você tiver com a sua alma triste, você tem que fazer isso daqui, quem já? Agir, ou amar. Como que é seu nome mesmo? Guilherme? Guilherme, lembrei, hein? Mas olha quantas pessoas nós temos aqui, e olha quantas pessoas receberam esse tipo de informação. É porque de verdade a alma, as nossas emoções, elas ficam abandonadas, elas ficam largadas, elas ficam jogadas. Sabe o que eu entendo? A nossa sociedade, ela não se importa com a nossa alma. A sociedade que nós estamos vivendo hoje, ela não se importa com as nossas vontades. Como assim, Eliel? Se eu ligo a Netflix, eu fico super satisfeito na minha alma. Se às vezes eu estou angustiado, eu vou assistir um filme, nossa, que filme legal. Eu saio da minha realidade, eu entro naquele filme, nossa, é mó legal pensar que eu sou um avatar. Nossa, é mó legal que eu possa transparecer minha mente em outro lugar. Esses dias eu postei uma frase de um irmão que fala que a mídia, ela promove para nós um cheiro muito parecido com o que a nossa alma quer. Só que acaba o filme, desliga o computador, o celular acaba a bateria, e aí sabe o que acontece? Quando acaba o filme, você já quer assistir a continuação. A nossa geração é a geração que tem sofrido de ânsia, que tem sofrido de querer algo que está lá na frente, que não está no poder dele. A nossa geração tem sofrido nos desejos da sua alma.
E o apóstolo Paulo disse que você precisa comer bem, que você precisa fazer exercício, que você precisa dormir, que você precisa tomar água. O apóstolo Paulo disse que o grande dia do Senhor vai chegar e o seu corpo precisa ser conservado. O apóstolo Paulo está falando aqui para a gente que o seu espírito precisa estar conectado com Deus através da oração, do louvor, do jejum, da palavra. Mas o apóstolo Paulo nos disse que aonde estão os nossos sentimentos, desejos, também precisam ser cuidados. Quando Deus cria o ser humano, no primeiro capítulo de Gênesis, ele fala assim, ó: façamos o homem a nossa, e aí só no outro capítulo que ele forma o homem. Então, muitas linhas de raciocínio vão pensar sobre isso, e nada está fechado. Então a gente pode conversar sem ser herege, sem ser uma pessoa que vai falar contra a criação de Deus. Então a gente pode falar sobre isso. No capítulo 1 ele fala, façamos o homem à nossa imagem, e no 2 ele forma o homem, é a coisa mais linda. E aí quando ele forma, se você quiser ler depois, está lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus forma do pó da terra o homem. Algumas traduções falam, ele modelou o homem do pó da terra. E aí logo em seguida também, ele sopra sobre as narinas do homem o fôlego de vida. Ele sopra a vida sobre aquele ser que estava ali. Ele coloca no ser humano a vida. E a minha Bíblia fala, e depois disso, o homem torna a ser um ser vivente. Algumas versões falam, alma vivente. E aí, o que eu acho muito legal, e agora eu iria entrar na mensagem, brincadeira, é que no versículo depois, versículo 15, se eu não estou enganado, deixa eu só abrir aqui. Gênesis capítulo 2, se você quiser abrir, abra comigo aí, já a gente volta em Tessalonicenses de novo. Versículo 7, é aonde ele forma do pó da terra, sopra nas narinas, e ele se torna um ser vivente. Agora no versículo 15, e o Senhor colocou o homem aonde? Na onde? Quando você vai pesquisar o que significa no dicionário a palavra Jardim do Éden, o significado para isso é lugar de delícias. Outras traduções chamam de paraíso, que vem da raiz algo demais, que vem da raiz algo prazeroso. Deus cria o ser humano, forma ele à sua imagem e semelhança, projeta o ser humano, depois ele executa o projeto, faz do homem do pó um ser vivente através de um sopro de vida, e pega esse ser humano, que era apenas uma alma, e agora é uma alma que vive num corpo, coloca ele num lugar chamado Jardim do Éden, que nós podemos entender pelo que significa Éden, lugar de delícias. Gente, a Bíblia fala que só depois do pecado, o homem ia suar para trabalhar, para comer. A Bíblia fala que só depois do pecado que a mulher tem dores para ter bebê. Antes, quem já se perguntou o que acontecia antes? Então quer dizer que não precisava trabalhar? Quer dizer que a terra servia ao homem e as plantas nasciam, é isso? Se só depois do pecado ele precisava ralar para comer, o que acontecia antes do pecado? Deus coloca, como é seu nome, filha? Está aqui na frente da Pâmela, isso? Vitória. Deus coloca aquele ser vivente, aquela alma agora cheia de vida, para viver num lugar aonde é só delícia, aonde é só prazer.
E sabe o que Deus fala para o homem? Continua aí no 17 para você ver, depois do 15, né? Espera aí. No 15 ainda, ó, finalzinho, continua no 15. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden e disse para ele cuidar e cultivar. Cara, Deus coloca o homem dentro do lugar de prazer, no lugar aonde ele só teria prazer, aonde ele só teria alegria, Brenda, aonde ele só teria coisas gostosas. Ele pega aquela alma, Dudu, e fala: agora cuida do prazer, agora cultiva o prazer, agora toma cuidado de tudo aí que eu já dei para você que gera prazer. Aonde que é que está o centro do nosso prazer? Na onde? Desculpa, eu não entendi, Mar. É para estar. Mas como ser humano, aonde ficam as nossas emoções, nossos desejos? Aonde fica? Na alma. Então Deus fala para Adão: ó Adão, é o seguinte, eu já fiz você agora um ser, uma alma que pode encostar nas coisas que só vão te dar prazer. Cuida daí. De repente, Deus percebeu que como ser humano, como ser vivente, ainda estava incompleto. E aí ele dá para o homem o quê? O ápice do prazer do homem. Fica aí a dica para os homens: Deus não te criou para morrer sozinho. Meninas, Deus não criou você para ficar sozinho. No meio do caminho acontecem algumas coisas que a gente fica sozinho. Mas quando Deus criou eu e você, Ele criou um xizinho dentro de você e um yzinho em você, que só se completa com o outro oposto. É biológico, é natural, e isso só vai acontecer. Amém? Adão está completo, porque agora Adão tem a sua tampa da panela. Mas, no capítulo 3, a Bíblia fala que um animal astuto, chamado serpente, foi até a mulher, diz que aquele animal era o mais esperto do jardim. E ele vai até a mulher e ele chega e fala assim: é verdade que você não pode comer de nenhuma árvore? Aí a mulher fala assim: é isso mesmo. A gente pode comer de todas as árvores, menos daquela. Não é bem assim que você está falando. Deus tinha dado para Adão lá no começo uma ordem: você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos de uma. Qual? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a serpente chega para Eva e fala assim: verdade que ele travou você de comer as árvores, dos frutos, que você não pode comer nada? Querendo, como é que fala? Manipular, distorcer a palavra de Deus. Eva fala: não, não é isso não, a gente pode comer sim, a gente só não pode comer de uma árvore, e nem encostar nela. Aí a serpente, como sagaz que queria destruir, disse o que para ela? Você sabe que isso aí não é verdade? Porque tudo que Satanás quer é mentir para você. Tudo que Satanás quer é distorcer a verdade. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Nem sempre Satanás vai te oferecer um cigarro de maconha. Nem sempre Satanás vai te oferecer um copo de bebida. Escute isso. Essas artimanhas são as que ele usa há muito tempo e tem derrubado muitas pessoas aí fora. Bebe um pouquinho disso, cara, você vai se transformar num gigante, você vai perder o medo disso, mas nem sempre é. Muitas das vezes, ele pega uma verdade de Deus, e ele faz assim com a verdade de Deus, só muda um pouquinho. Não,
Deus falou para você, cara, que Ele vai fazer você rico, sim. Ele levou lá na cruz do Calvário toda a sua pobreza. Pega as escrituras e cita ela entortada. E aí você escuta aquilo e falou assim: é verdade, eu já ouvi alguma coisa que ele levou. É isso mesmo, então eu vou ficar rico. E aí você olha para as escrituras e vê homens que a Bíblia diz que, meu Deus, homens que a terra não era digna, morrer sem um centavo no bolso, morrer cortado ao meio, morrer enforcado, crucificado de ponta cabeça, decapitado. E aí a gente escuta algumas mensagens aí sendo gritadas, distorcidas, dizendo que você não vai sofrer. E a gente olha para as escrituras e vê um Jesus falando: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Um evangelho pregado, querendo ganhar a sua alma, querendo ganhar os seus desejos, querendo ganhar os seus ímpetos humanos. E o apóstolo Paulo diz que no grande dia você tinha que estar, Pamela, com a sua alma também preparada, desejando as coisas que vêm do alto. Foi isso que ele nos ensinou, desejando o tesouro que não se corrompe, o tesouro que a traça e nem a ferrugem come. Aleluias. Eu trouxe você aqui, cara. O meu convite, através da abertura dessa porta que nós fizemos para você que está aqui hoje, foi para você ouvir sobre um evangelho real, cara. Um evangelho que quer você por completo. Jesus não quer só o seu coração. Jesus não quer apenas o seu espírito. Jesus não quer apenas o seu corpo. Jesus te quer por completo. E quando eu estou falando que Ele quer você por completo, e eu cito o seu corpo, eu não estou falando que Ele quer que você se vista como eu quero que você se vista. Ele está dizendo que o seu corpo é morada do Espírito dEle. E que por ser morada do Espírito dEle, você precisa pensar o que as pessoas estão olhando para você e vendo. Mas eu não vou me vestir pelo que os outros pensam. Então você não serve para caminhar com Jesus. Porque as escrituras dizem: se você fizer errar um dos meus pequeninos por causa de um ensinamento errado, era melhor você amarrar a corda no seu pescoço e jogar para dentro de um rio, numa pedra na outra ponta. O evangelho, cara, é sobre nós, não é sobre eu. O evangelho não é sobre o que eu quero, é sobre o que é bom para o meu próximo. Depois, lá no fim, é o que eu quero. E sabe o que Jesus disse? Que se as minhas palavras estiverem em você, e você estiver em mim, você vai pedir tudo o que você quiser, e vai ser realizado. Eu não tenho medo de gritar isso. Eu não tenho medo de gritar, porque foi Ele quem disse. Agora só tem uma pequena coisinha. Ele disse: se as minhas palavras estiverem em você, e se você estiver em mim. Mano, se você estiver em Jesus, sabe qual é o tipo de desejo que você vai ter? Se você estiver em Jesus com as palavras dele, sabe quais as palavras que vão sair da sua boca? Por isso eu não tenho medo. Pode pedir o que você pedir, o que você quiser, se as palavras de Jesus estiverem em você. Sabe qual é o pedido de Jesus que vem na minha cabeça? Ele na cruz do Calvário falando: Pai, não imputa sobre eles não, cara. Eles não sabem o que estão fazendo. É esse tipo de palavra, cara, que Jesus falou que tem que estar no seu coração. A gente vê uma pessoa que erra com a gente, sabe o que a gente faz? Logo em seguida, a gente não fala: Deus, ela não sabe o que está fazendo, mano. A gente fala: eu vou ter vergonha, é uma desviada. A gente não fala: misericórdia dela, Deus. Misericórdia dele, Deus. Fala isso, não é muito contrário ao que a gente pensa, é ou não é?
Jesus falou que você, a hora que as palavras dele estiverem sobre a sua boca, você pode pedir o que você quiser. Vai vendo as palavras de Jesus. Vai vendo. Por isso que às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de entender o Evangelho. É porque a gente olha o Evangelho através das palavras do pastor. A gente olha o Evangelho através das palavras do líder. A gente olha o Evangelho através das palavras de quem a gente está olhando lá na frente. E o apóstolo Paulo falou que isso é uma parte do processo. Sedes meus, como eu sou. Essa é a primeira parte. Mas ele fala para outra igreja: sedes imitadores de Deus, como filhos amados. Existe um processo que você tem que só olhar para aquele que está te direcionando, para aquele que está mostrando para você o caminho. Mas vai chegar uma hora que esse cara vai falar: agora é sua vez, vai, a bola é com você, e é você que vai seguir. E é você que vai cortar o pedacinho de carne e vai levar até a sua boca. Chega da Tami e dá comidinha na sua boca. Chega da Pamela, dá comidinha. Agora é hora de você comer, sozinho. É processual. Então não tenha medo. Se você está recebendo a comida de alguém, não fique triste. Agora o grande problema é: faz quanto tempo? Será que Jesus já não chamou você para cortar a sua carninha? Conversa com o seu líder. O que você acha? Paulinho, o que você acha? Eu falei Paulinho, mas não era o nosso Paulinho, estou falando do apóstolo Paulo, que às vezes eu chamo o Paulo de Paulinho, mas esqueci que nós temos um Paulinho aqui. Mas é que o Paulinho é Paulo também. Ô Paulo, como é que eu estou? Ô Maísa, como é que eu estou? Você acha que eu já posso comer sozinho? Ô Du, como é que eu estou? Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, que nenhum discípulo é maior que o seu, mas a intenção de todo mestre é fazer o seu discípulo maior. É ou não é? Ou seja, então, maior desejo meu que estou aqui na frente trazendo a palavra para vocês, é que amanhã vocês estejam aqui na frente trazendo a palavra para outros. Quem já pensou aí no seu coração que Deus não te chamou para você ficar aí ouvindo a vida inteira? Quem é que já pensou? Deixa eu falar isso para você, cara. Deus não te chamou para ficar apenas ouvindo a vida inteira. Ei, posso te falar também, não tenho medo de falar isso. Aleluia, porque Jesus disse para os seus discípulos quando estavam indo embora: agora vão vocês e façam meus discípulos, batizando em meu nome. Jesus falou que era o processo natural, discipular e o discípulo fazer. Não estamos inventando a roda, estamos? Mas eu estou falando de pessoas que estão apegadas aos desejos da sua alma. E que por desejar, olha, escute isso. A serpente disse para a mulher: ei mulher, eu já estou acabando. Mulher, se você comer daquela carne, daquela fruta, estou com vontade de comer churrasco. Se você comer daquela, por favor, alguém me ajuda. Se você comer daquela fruta, você não vai morrer não. Ei, escuta isso aqui. Pelo contrário, não é que Deus Ele está com medo de você se tornar igual a Ele. A Bíblia fala que Eva olhou para o fruto, tem essa descrição, depois olha lá por favor, no capítulo 3, ela olhou para o fruto, a minha Bíblia fala que os olhos dela viu que a fruta era saborosa, que era atraente, e ela falou: seria bom ter o nosso entendimento aberto. Escuta isso. Quando Deus cria o ser humano, Ele faz uma reunião no céu, sim ou não? E Ele fala: façamos o homem a nossa. E a serpente falou para ela assim, ó: se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Eva falou: uau! Você que sabe, mano, que às vezes a gente se perde, porque a gente aceita coisas de Satanás, porque nós não temos percepção de quem nós já somos. Você já é, cara, filho de Deus. Você já foi salvo pelo sangue. Você já foi perdoado dos seus pecados. E aí sabe que às vezes nós escutamos que para você ser perdoado, você precisa levar a vassoura. Para você ter os negócios limpos, você precisa levar o espanador. E não sabe. Sabe por quê? Escuta isso. Porque se você deixar esse pastor aqui, ó, oferecer o que a sua alma quer, você vai ser enganado.
O apóstolo Paulo diz: se um anjo descer aqui e pregar algo que não seja o que nós temos anunciados para você, a saber, o Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia, faz desse anjo maldito, porque ele não vem de Deus. E ele falou: e isso cabe a mim também. Não tenho medo de falar isso. Se um dia eu vier aqui e ficar oferecendo coisas que o desejo da sua alma quer, por favor, mire a porta e saia daqui, cara. Eu venho aqui para dizer para você que a sua alma precisa estar sobre o controle de Deus, assim como o seu espírito precisa estar, e assim como o seu corpo precisa estar. Porque se não for isso, não tem evangelho. O evangelho chama para negar as vontades, negar a si mesmo. Eu vou chamar vocês aqui para falar: é isso aí, vamos festejar o dia inteiro, é isso aí, vamos viver a vida, é uma festa. A vida é uma festa, mas a vida é uma eterna responsabilidade. Jesus ensinou os discípulos dele: vocês têm festa o dia inteiro, mas vão e anuncia para aquela galera que está em trevas todos os dias. A nossa alegria não, a nossa alegria não é terrena. Nós vivemos uma alegria que o mundo não consegue compreender. Quando alguém que é nosso ente querido vai embora desse mundo, agarrado aos pés de Jesus, a gente fica triste pela partida, mas a gente fala: graças a Deus que foi com Jesus. O mundo não consegue entender a alegria que nós vivemos. Escuta isso. Jesus chamou os filhos maduros para viver a responsabilidade. Ele chamou você, que veio aqui hoje pela segunda vez, para viver responsabilidade. Ele chamou você, que veio aqui pela primeira vez. Porque se você veio aqui porque você aceitou o convite de alguém que falou: cara, você precisa ir na minha igreja. Você precisa aceitar a Jesus, cara. Você precisa alimentar o seu espírito de algumas formas que nós nos alimentamos. Sabe por quê? Porque quando Jesus, o grande dia dele acontecer, você precisa estar bem no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então, se você está aqui, é porque já houve em você um pedacinho de fé no que te disseram. É isso ou não é isso? É isso ou não é isso? Se ponha de pé, por favor. Eu quero fechar esse tempo lendo um versículo que está em Romanos 12, 2. Quem sabe decora Romanos 12, 2? Quem? Fala aí, Cat. Mais alto, mais alto. Repete. Vai, é só repetir. Deixa eu ler isso daqui para vocês. Obrigado, Cat. A minha versão fala assim, ó: não vos conformeis com este mundo, ou com este século, como a Cat diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Tem uma versão que fala assim, ó: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês, na alma de vocês, aonde estão os seus sentimentos, vontades e desejos. A Bíblia fala que se a sua alma for pega, o seu corpo vai ser transformado. Faz sentido isso para você, sim ou não? Às vezes você está lutando, cara, contra aquela pessoa, para trazer ela para a igreja, mas Eliel, eu já falei para ela que ela tem que orar, eu já falei para ela que ela precisa vir para a igreja, e não dá, e os solavancos da vida derrubam ela, e os solavancos da vida ficam fazendo ela balançar e ter dificuldade. E hoje em nosso meio, hoje no nosso meio aqui na nossa família, tem pessoas sofrendo solavancos na sua alma, cara. Existem pessoas que estão aqui
sem entender o porquê que é que toda hora, meu Deus, por que toda hora vacila? Por que toda hora cai? Você precisa entender que não é só cuidar do seu espírito, não é só cuidar do seu corpo, não é só cuidar da sua alma. Você precisa cuidar dos três. Eu falo para todo mundo, quando eu tenho a oportunidade de discipular, cara, que viver dá trabalho. Viver com Cristo, então, tem que ter hora para acordar, tem que ter hora para dormir, tem que ter hora para comer, tem que ter hora para estudar. A pessoa que vive uma vida que ela tem o controle físico dela, ela é mais saudável. Quando ela tem o controle espiritual, as disciplinas espirituais nela em controle, ela vive melhor. Feche seus olhos então, faça uma oração aí no seu coração. Você já identificou onde é que está o seu problema? Você já identificou? É no espírito? É na alma? É no corpo? Você já identificou onde é que está? Talvez sejam as suas emoções que estejam todinhas bagunçadas. Jesus tem solução para a sua alma. Ai. Tiago diz assim no capítulo 5, versículo 16: confessem as suas culpas uns aos outros e orem para que haja cura. Existe um processo que só vai acontecer se você chegar em alguém, cara, de confiança, alguém maduro, e compartilhar, para que vocês possam orar juntos também, para que haja cura. Ore aí no seu coração: Pai, eu já entendi onde é que está meu problema, eu já entendi onde é que está a dificuldade, Pai, eu já entendi onde é que eu estou com problema. Aonde é? Feche seus olhos e ore aí no seu coração. Já entendi, é a minha alma que está ansiosa, então eu estou desgastando o meu corpo, comendo de coisas para saciar a minha alma. Então você precisa cuidar da sua alma. Já entendi, é o meu corpo, eu não estou cuidando bem dele, então eu estou tendo um monte de problemas, e aí isso está afetando a minha alma, porque eu fico doente, porque eu fico indisposto, porque eu fico mole, porque eu fico preguiçoso, aí a minha alma começa a desejar outras coisas. Faz sentido para você? Feche os seus olhos e ore, pedindo: Deus, já entendi aonde é, por favor, Espírito Santo de Deus, agora é a sua hora de falar como Jesus fez. Deus, eu já entendi, eu tenho uma missão para cumprir, mas se for possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu já entendi, Pai, é no espírito. Eu estou cuidando bem do meu corpo, Pai. As minhas emoções estão mais ou menos resolvidas, mas eu não estou orando, não estou lendo a Bíblia, não estou jejuando, não estou limpando a casa, escutando louvores. Eu limpo a casa só no pagode, eu escuto a casa só no funk. Nenhum deles, Pai, para a tua glória, nenhum deles me edifica. Está aí, já achou? Então bora, vamos orar pedindo para que o Espírito Santo te encha, para que Ele venha e possa te direcionar alguém para te ajudar nesse sentido. O Evangelho é sobre nós, não é sobre não é sobre você, não é sobre caminhar sozinho, não é sobre só dizer o que é confortável para quem está te discipulando. O Evangelho está sobre você abrir mesmo a sua vida, cara, e compartilhar as suas culpas, os seus pecados com quem pode orar com você e te ajudar a buscar cura no Senhor. Levante suas mãos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pedindo para que o Seu Espírito Santo nos conduza, Pai, até o quarto que ainda está bagunçado. Nós oramos, Deus, pedindo para que o Seu Espírito Santo nos conduza até esse lugar que ainda precisa de mudança. Se nós sairmos daqui hoje, Pai,
entendendo isso, porque a tua palavra diz que o grande dia está chegando, está por vir. Nós temos olhado, Pai, para o céu e nós temos visto os sinais. Nós temos olhado para o que está acontecendo no mundo e nós estamos vendo os sinais, a sua volta, como disse nosso irmão ontem, Claudinho aqui, Jesus, ela é eminente, ela vai acontecer, Jesus. Mas existem pessoas ainda precisando, Pai, ser conservadas no seu corpo, ou no seu espírito, ou na sua alma. Existem pessoas que estão precisando ser conservadas no corpo, na alma e no espírito, Pai. Então nós pedimos ao Senhor nesta noite, que como o Deus que levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, já não há mais motivo para sofrermos as dores que o Senhor já levou, Pai. Nos ajude a direcionar, nos ajude, Pai, a entender que essas dores nós não precisamos carregar mais. Aleluia. Visita o coração, Pai, que está enfermo, Jesus. Visita a alma, Pai. Coloque a mão no seu coração se você estiver sentindo isso e você entender que é necessário que você ore específico por isso. Coloque a mão sobre o seu coração, Pai. Visite este coração que está, Pai, com a alma enferma. Visite, Pai, essa pessoa que está com os seus sentimentos todos bagunçados. Visite, Pai, esta pessoa que está com as suas emoções à flor da pele, Pai. Leva, Pai, para o lugar aonde nós podemos ver aonde que o Senhor quer que nós estejamos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Pai, Espírito Santo de Deus, leve essa pessoa, Pai, que está com dificuldade, Pai, no seu espírito, que não consegue se conectar a você, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo batize com renovo, batize com renovo, batize com renovo, batize com renovo. Pai, toca no físico, Pai, no corpo hoje. Existem pessoas que estão doentes aqui no nosso meio, Jesus, no corpo, Pai. Toca o corpo nesta noite, nós te pedimos. Traz cura para o sangue, traz cura, Senhor, para o rim, traz cura para o pulmão, traz cura, Jesus, em nome de Jesus, para o intestino, traz cura, Jesus, para a cabeça, traz cura, Jesus, para os braços, traz cura para os tendões do pé, traz cura, Jesus, para os tendões da virilha, Senhor, traz cura, Jesus, traz cura para os nervos da coluna, traz cura, Jesus, traz cura, Jesus, para os olhos. Visita, Pai, os olhos, os narizes, Senhor, em nome de Jesus. Traz cura para o físico, Pai, em nome de Jesus. Visita, Pai, cada célula do corpo. Nós, em nome de Jesus, mandamos embora toda a dor, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a infecção, em nome de Jesus. Nós mandamos embora, em nome de Jesus, todo o inchaço, em nome de Jesus. Nós mandamos embora toda a infecção em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Creia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.